Muito boa tarde para quem eu ainda não cumprimentei. E a gente já começa esse nosso Ver Mais falando de pão. Na verdade, mostrando uma receita de um pãozinho muito especial. Dá uma olhada. O pão é a tentação de todo mundo, né? Tem que fazer dieta, fala, meu Deus, eu não consigo deixar o pão, Julie. Mas tem solução, a gente consegue fazer um pãozinho, que é o que a gente vai explicar agora. Fala o segredinho desse pão aí já pra gente começar. Esse pãozinho, ele é um pão maravilhoso. Eu sempre digo que é um pão fácil, rapidinho, porque ele é feito de fermento químico mesmo. E ele é um pão low carb porque ele tem baixo carboidrato. Então a gente não pode tirar totalmente o carboidrato da nossa dieta, do dia a dia, mas ele tem uma grande, ele tem uma quantidade de proteína, vem muitos nutrientes bons nesse pãozinho aí. Então lá, antes do passo a passo, anota aí os ingredientes. São 3 ovos peneirados, meia xícara de farinha de amêndoas ou de castanha de caju, meia xícara de farinha de grão de bico, 2 gramas de goma xantana, 3 colheres de sopa de queijo parmesão, 5 colheres de sopa de leite de coco ou de amêndoas, semente de linhaça e chia a gosto, 2 colheres de tomilho, alecrim fresco ou orégano, 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó, sal a gosto e lasca de amêndoas ou sementes de girassol para polvilhar na massa. Julie, 3 ovos peneirados, mas tem uma anotaçãozinha aqui do lado da tua receita, mas eu vou deixar você falar essa dica. Isso. Uma dica boa para você que não quer ficar peneirando os ovos é você colocar 1 colher de chá de mel. Porque aquele sabor forte do ovo, às vezes ele fica num pãozinho de frigideira, numa panqueca. Então o segredo é você colocar sempre essa quantidade do mel. Pode ser bem pouquinho, mas você vai bater bem no liquidificador os ovos com o mel e vocês vão ver como que vai sair esse gosto. Mesma dica, quando você fizer uma preparação que vai para o forno, nosso forno já pré-aquecido, em temperatura 170 a 180 graus, que vai entrar o nosso pãozinho aqui. Então vamos lá, já batemos os ovos com o mel por 2 minutos, agora a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. O leite de coco, queijo ralado, é opcional, mas dá um sabor bem gostoso nesse pãozinho, eu sempre gosto de colocar. Vamos dar uma batidinha agora. Agora a gente vai colocar as farinhas. Nessa preparação a gente tem meia xícara de farinha de amêndoas. Se você quer substituir, para ele continuar sendo low carb, tem que ser por uma farinha do mesmo grupo. Então por castanha, sempre eu aconselho. Que sementes que vocês podem estar utilizando? A chia entra novamente aqui. E também se vocês quiserem utilizar linhaça, gergelim branco, linhaça dourada, também pode estar colocando aqui. Daí vamos só dar mais uma batidinha. O sal, lembrando que a gente já colocou queijo ralado e ele é bem, também tem um pouquinho de sal. Então o sal, mais ou menos, eu vou colocar uma meia colher. E agora, o fermento químico, eu já vou colocar ele agora e vou dar uma batidinha. Depois que a gente colocou as farinhas e colocou o fermento químico, a gente não bate muito, porque agora a gente vai temperar esse pãozinho. Agora a gente vai colocar os ingredientes que vão dar sabor a esse pão. Então você pode colocar alecrim, orégano, sempre numa quantidade não tão grande. Eu sempre coloco pitadas, porque a erva doce fica muito bom aqui, porque ele realça bastante quando assa. Agora a gente vai colocar um outro ingrediente chamado goma xantana. Pois é, esse tem que me explicar. É fácil de encontrar? O que é? Qual é o efeito dele? Sim, é bem fácil você encontrar na loja de produtos naturais. E a goma xantana é aquele mesmo esquema. Não compra muita quantidade, compra em torno de 50 gramas de goma xantana, porque ela entra como fibra nessa preparação. Essa minha massa aqui ela já está quase no ponto. Então eu vou colocar meia colher de chá de goma xantana. É ela que vai deixar essa massa mais consistente. Misturamos a goma, só quando a gente mistura a goma, quanto mais você mexer, mais dura vai ficar a massa. Então tem que cuidar pra gente deixar, vou mostrar ela no ponto, mais ou menos assim, ó.
Quando que ela não cai, não esteja tão líquida, né? Quando você vê que ela vai caindo em pedacinhos. Forma untada. Como a gente não está utilizando nada de trigo, eu untei com azeite e eu coloquei também farinha de arroz. Então, bem tranquilo, a gente tem que untar ela bem. E uma forma de bolo inglês. É muito importante você ter a forma correta, porque se você colocar numa forma muito grande, ele vai ficar achatado. Nossa massa já está na forma, agora a gente vai dar uma enfeitadinha para ficar lindo esse pão. Eu sempre gosto de colocar queijo ralado parmesão, polvilho em cima. Até ali na receita eu deixei uma quantidade para vocês colocarem, mais ou menos uma colher de chá. Dá uma cor muito linda. Então a gente vai polvilhar aqui. E aí você pode colocar aquele mix de sementes que também você vai encontrar na loja de produtos naturais. Como que ele é um pãozinho de amêndoas, a gente vai colocar lascas de amêndoas. E a gente vai colocar sementes de girassol, que é uma semente de abóbora. Pode ser de girassol também, que são sementes que têm também um alto teor de proteína. Prontinho, agora a gente vai levar ele para o forno pré-aquecido, mais ou menos por uns 25 minutos. Começou a dourar, ele já está no ponto. Então, gente, 25 minutos de forno, né? A gente já tirou faz um tempinho, ficou aqui de papo, né, Júlia? Já deu uma esfriadinha, tá aqui lindo. A Júlia já fatiou pra gente. Já deu errado alguma vez pra ti? Porque hoje deu certo, né, Júlia? Mas alguém em casa pode ter alguma dificuldade? Pode. Principalmente, eu sempre digo, quando você vai tirar do forno, outra dica importante é fechar todos os seus ambientes. Deixar sem nenhuma corrente de ar. Como que ele é um pãozinho que o fermento químico, às vezes pode abaixar. Tá lindo. Júlia, obrigada mais uma vez. Obrigada, eu. Eu vou experimentar agora com uma manteiguinha, é isso a dica? Isso. A gente pode, quentinho com uma manteiga ghee é maravilhoso. Ou se você quiser, a gente pode congelar esse pão. A dica é fatiar ele, colocar numa sacolinha e vai pro freezer. E aí depois quando você tira, ou tosta na frigideira, ou tosta na torradeira mesmo, na grill, com uma manteiguinha e com uma geleia orgânica, perfeito. Morram de inveja de mim. Tchau. Olha, quero dizer que é um dos melhores pães que eu já comi em toda a minha vida. É muito, muito saboroso, muito gostoso. E para muita gente, né, os pães são considerados os principais inimigos na luta contra a balança. Mas afinal, o pão é mesmo o vilão dessa história? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós recebemos a nutricionista Renata Kohler, que já está aqui comigo. Renata, também ficou com vontade daquele pãozinho? Uma delícia! Muito saboroso. Gostei da receita. Vou passar para os meus clientes, para os meus pacientes. E quem está em casa, né, já tem gente pedindo aqui, pede pra gente aqui no WhatsApp ou vai lá no nosso Instagram, que é mais fácil, @vermaisoestesc, receitinha toda lá. Renata, conta pra gente, pão é vilão ou não? Então, as pessoas associam muito, né, que quem está em dieta tem que cortar o pão completamente, que senão não vai dar resultado. Na realidade não, gente, o pão, coitadinho do pão, né? O pão, ele é uma fonte de carboidrato, que é uma fonte de energia. Então, ele tem um índice glicêmico bem aumentado, que a gente fala que é uma concentração de açúcar, digamos assim, né? Mas consumido com moderação, não tem problema. Independente se for pão branco, né? Ou pão francês, pão de milho, né? Que as pessoas gostam muito, o próprio pão integral. Claro que eles têm uma pequena diferença, né, entre um e outro. Por exemplo, o pão integral, ele tem mais fibra, né? Então, a digestão dele se torna mais lenta. Por isso que ele é indicado para pessoas que têm diabetes, que têm intolerância ao açúcar, né? Mas o pão branco pode ser consumido sim, mas com moderação. Um grande problema é que as pessoas elas têm hábito de consumir o pão com o que normalmente? Com uma fonte de geleia, né? E o melado, que aqui na região, né, o pessoal gosta muito. E querendo ou não, é uma fonte a mais de energia, digamos assim. Então, o que é legal? Uma dica bacana é consumir o pão sempre com uma fonte de proteína. Um queijinho, ou até mesmo um franguinho desfiado, um atum, um ovo, ovinho, um omelete, né? É uma ótima combinação para um café da manhã, até mesmo para um jantar, desde que seja consumido com moderação.
Renata, como que chama o pão francês lá em Pinhalzinho? Renata vem de Pinhalzinho para falar com a gente aqui no Ver Mais e já agradeço muito por teres vindo, Obrigada. né? Como que chama pão francês? Pão francês Lá mesmo? é pão francês, Também. mas eu sou gaúcha, né? E lá no sul a gente chama cacetinho. É o cacetinho, né? Então, quando a gente tira muita gente tira o miolinho dele, né? A parte mais branquinha. Resolve alguma coisa? E por que se faz isso? Então, normalmente as nutris indicam muito tirar o miolo, porque sim, vai acabar diminuindo o índice glicêmico que a gente fala, que é a quantidade energética do alimento, as calorias. Mas, por exemplo, se a pessoa for consumir isso para um lanche da tarde, uma refeição que realmente precisa suprir as necessidades, não tem problema dela deixar o miolo. Independente se ela estiver em dieta, desde que ela coloque um alimento com qualidade naquele pãozinho. Mas não tem problema, ela pode consumir com o miolo, sim. Para quem está na dieta, porque existem várias dietas restritivas, mas na dieta de perda de peso, o pão sem glúten é melhor do que o pão normal ou não? Então, na realidade, o pão sem glúten, ele é mais indicado para pessoas que realmente têm alguma intolerância, alguma alergia. Para pessoas que estão em dieta, eu indico, na realidade, o pão integral. Por quê? Por que o pão integral? Porque ele tem mais fibra, então ele vai dar uma saciedade melhor, a absorção dele não vai ser tão rápida. Então a pessoa ela não vai sentir fome logo, né? Ela vai se sentir mais saciada quando consumir. Mas, por exemplo, para uma atividade antes de um treino, uma atividade física, indicaria consumir o pão francês ou o pão branco em si, da farinha de trigo branca, normal. Por quê? Porque a absorção vai ser mais rápida. Então, se ela adequar, consumir com um ovo, é uma ótima fonte de treino. Ela vai ter mais energia para treinar e não vai interferir no emagrecimento. Tá certo. Ó, tem várias perguntinhas aqui, não consegui fazer nenhuma porque eu estava tirando as curiosidades que eu tinha anotado aqui, mas a Renata Nutri continua aqui com a gente. Nós vamos um intervalo bem rapidinho, já voltaremos, não sai daí.